Isso. Agora sim gravando, falamos ao vivo de Dubai, agora 7 de janeiro de 2026, 9 da noite no Brasil, 4 da manhã do dia 8 já, né? Aqui, não é isso? Aqui já é dia 8. Já são dia 8 de janeiro de 2026, no Brasil é 7 de janeiro de 2026, 9 horas da noite. Cá estamos para nossa terceira aula desse nosso encontro do Virada Financeira. Hoje nós vamos trazer à luz da interpretação macroeconômica, microeconômica e da matemática mesmo, para que a gente possa filtrar boas oportunidades de investimentos. Eu quero trazer um pouco hoje de profissionalismo para a nossa visão de como filtrar oportunidades e de investimentos aqui, que é algo que eu vim para fazer, né, que me dispus a vir, ficar nesse mundão aqui. Tô tendo dificuldade para encontrar carne, gente. Difícil demais comer carne aqui. Que eu ainda não tô morando numa casa, né? Tô morando em hotel, então não tem acesso à cozinha aí para comer fora é complicado. Mas, enfim, estou aqui garimpando boas oportunidades e já encontrei algumas. Filtrei duas aqui com vocês, vou explicar hoje. Enquanto a galera vai entrando aí, se alguém tiver alguma dúvida aí. O Gabriel está perguntando se eu fiz o slide. Eu fiz com, com uma IA, né? Depois a gente testa se é a sua. Eu fiz com uma IA. Fiz com Cloud Code. Bora para cima, turma. Antes que eu esqueça, já vou deixar aqui preparado aqui na veia. Estão dizendo que o chat está desativado. Não está não, né? Porque eu estou escutando. Está ativado. Aí sim, está ativado. Homero fazendo teste aí, beleza. Sim. Então, bora. Hoje, vou filtrar aqui as oportunidades com vocês, à luz do profissional. Vou compartilhar aqui um dado de Dubai que eu acho importante. Vamos embora. Google, mapa Emirados Unidos. Olha que massa aí, turma. A bolinha aqui é onde estou. Então, ó, nós estamos nos Emirados Árabes aqui, né? Que é essa região. Aliás, gente, antes tem uma curiosidade que eu quero mostrar para vocês. Se a gente fizer um círculo aqui, tem um jeito de eu fazer um círculo aqui, né? Só pegar isso aqui e botar no print. Mas entenda aqui, ó. Se a gente pegar da bolinha onde eu estou aqui, tá? E fizer um círculo aqui até a China, aqui, ó, pegando o Vietnã. Ó, esse movimento do mouse que eu estou fazendo aqui, ó. China, Mongólia aqui, volta aqui na bolinha onde eu estou e volta aqui para a China. Pega a China, pega a Índia, pega a Tailândia. Esse círculo que eu estou fazendo aqui, tá? Metade do mundo mora aqui, tá, gente? Mais da metade do mundo. São 4,2 bilhões de pessoas, se eu não me engano, tá? Só para vocês entenderem que loucura. Olha o tamanho do mundo. Você pegar o mundo, né? O mapa mundo, e a gente entende que essa bolinha aqui, ó, representa metade de onde a galera do mundo vive, tá? Só uma curiosidade aqui para a gente começar nosso bate-papo hoje. Tá?
Beleza, então cá estamos, né, de novo, Emirados Árabes aqui está aqui embaixo, começa aqui em Dubai, ó, em Abu Dhabi, que é a capital na cidade de Abu Dhabi, que é o maior deles. Abu Dhabi representa 75% dos Emirados Árabes. Tá? Abu Dhabi é a mais rica que tem disparado, tem não sei quantos bilhões em petróleo ainda para poder vender, tá bom. E aí de Abu Dhabi nós viemos para Dubai, que é aqui a economia que está aberta, né, desde 2004, botou ali o Burj Khalifa para poder ser um hub, né, de turismo. Então, como já foi dito, a economia hoje de Dubai, que foi o primeiro país, Emirados, né, o país aqui do Emirados, que abriu sua economia, ela não depende mais de petróleo. Só 5%. O negócio aqui já é real estate, já é um hub financeiro do mundo, tá? E turismo, tá? Que estão sustentando a parada toda, certo? E aí veio o Burj Khalifa e eles continuam investindo. E hoje só o shopping de Dubai, né, atrai, se eu não me engano, 25 milhões de estrangeiros, uma coisa assim, algo... E eu acho que 100 milhões de pessoas passam pelo Dubai Mall, que é o shopping de Dubai. Algo assim, inacreditável. Bom, o que aconteceu então em 2004 foi esse senhor aqui, ó, que fica bem aqui, né, bem aqui é o Burj Khalifa, tá? Esse prédio aqui mais alto do mundo, tá? E ele foi construído, né, e ele passou a atrair, né, uma quantidade de turistas muito grande. E logo junto com o Burj Khalifa, eles conseguiram criar um ícone muito importante, que são essas palmeiras, essa palmeira aqui, ó, Palmeira Jumeirah, que foi literalmente quando eles colocaram, né, areia sobre essas águas e construíram aqui essa palmeira. Então aqui hoje você tem um negócio incrível, maravilhoso, né, que eles fizeram praias artificiais e colocaram aqui mansões e hotéis espetaculares, tá? Inclusive, uma surpresa aí para vocês revelando em primeira mão, quem estiver vindo para Dubai agora em março e abril, vai se hospedar aqui nessa palmeira, tá? Mais especificamente, se eu não me engano, nessa segunda vilinha aqui, ó. Essa segunda folhinha. É onde eu já criei uma estrutura para nos receber aqui, tá? Isso para quem já fechou a viagem. E é uma surpresa bacana aí. Bom, essa palmeira aqui, junto com o Burj Khalifa, formaram esse branding aí, né, de diferente de Dubai, né, e o investimento começou a acontecer, né? E aí, aos poucos, o real estate foi tomando fôlego, e aí eles criaram, né, aquela estrutura para sair da lista negra do paraíso, da blacklist, né, da lista negra dos paraísos fiscais, e começaram a atrair polos de investimentos do mundo, criaram offshore, etc, etc. E aí criaram uma estrutura para o empresário vir, para as empresas virem, e aí Dubai foi se tornando uma potência. Tá? Com a realidade de hoje, né, a gente já tem a criação agora de uma segunda palmeira. Tá? Ela já está pronta, a estrutura já está pronta, mas ainda não tem muita coisa construída nela. Praticamente está virgem ainda. Está começando agora a construção dela. Já está pronta a estrutura de areia, né, de terra, né? Como já está vendo, ela está pronta aqui para receber a infraestrutura, para receber as construções, mas ela está começando agora e já está sendo vendida. Né? E aí aqui embaixo, então você vê que a cidade ela está meio que crescendo para o lado de Abu Dhabi. Né? Só que lá em cima, onde nós temos o famoso Ras Al Khaimah, que é o país bonito onde eu falei que você tem montanhas, que você tem neve, que você tem floresta, que você tem água, que você tem frio, que você tem calor, você tem a região de Ras Al Khaimah, e especificamente aqui, ó, nessa bolinha aqui, ó, bem aqui nessa ilhazinha, tá? Ó, eu vou dar um zoom out para vocês verem. Aqui nessas, ó, onde nós estamos, ó, digamos que eu estou aqui, Abu Dhabi está aqui, e aqui em cima, bem aqui, ó, bem aqui em cima, ou seja, eu estou mais ou menos no meio do caminho, entre essa ilha que eu estou mostrando aqui e Abu Dhabi que está lá embaixo, vai chegar o cassino, o Wynn, lá de Las Vegas, que já está em construção, e é bem aqui, ó.
Aqui, o Wynn Marjan. As obras já estão desse jeito lá, ó. Já está no 70º andar, 2027 inaugura. Tá? Então, olha que loucura. Ah, mas a lei judaica, né, a lei islâmica não permite jogos de azar. É verdade. Por isso que eles arrumaram um jeito de construir um cassino no meio do oceano. Na verdade, no meio do Golfo aqui, né? Então, eles estão dando um jeito para tudo aqui, para abrir economia. Estão trazendo dinheiro para eles, estão abrindo as pernas. Então, essa região aqui, pelo cassino, ela se valorizou demais. Primeiro, porque é uma região muito bonita, e segundo, porque um cassino, né, tende a trazer muitos turistas, principalmente os chineses que gostam muito. Vai ter o próprio Wynn, né, um brand muito incrível do Wynn, né, o hotel chinês que tem lá em Las Vegas também. Então, essa região aqui valorizou demais, tanto que o metro quadrado dessa região aqui, ele está sendo ele está batendo de frente com alguns metros quadrados que estão sendo negociados em Dubai. Tá? Quando eu falo Dubai, eu estou falando de waterfront, de frente para a água, mas nada se compara aos preços do metro quadrado das duas Palmeiras. O preço do metro quadrado das duas Palmeiras é algo fora do comum, tipo 30 mil, 40 mil, 50 mil reais o metro quadrado. Tá? É mais ou menos ali igual talvez Balneário Camboriú no auge dos principais imóveis, tá? O metro quadrado na Palmeira é caro. Fora da Palmeira, você tem várias outras situações que tem waterfront, né? Que são toda essa orla aqui, né? Então, Dubai tem uma orla relativamente grande, né? E, obviamente, quanto mais perto da água, mais caros são os imóveis, né? E esses são os ativos que estão fazendo preço para essa Ras Al Khaimah, que é aonde vai chegar o cassino. Tá? Aqui, bem aqui, ó, nessa bolinha aqui. Pois bem, então nós temos o cassino aqui, chegando bem nessa ilhazinha. Eu estou aqui e Abu Dhabi está aqui embaixo. Tá? Então, Ras Al Khaimah está aqui em cima, onde vai ser o cassino. Dubai está aqui no meio, junto com Sharjah. E aqui embaixo está Abu Dhabi, só para vocês se situarem. Tá? Dubai está crescendo para baixo, então, tem a Nova Palmeira está aqui, e está crescendo para o centro, para trás aqui, ó, na região de Auliçale, nessa região aqui mais para cá. Por quê? Porque aqui vai se construir o maior aeroporto do mundo, que hoje o aeroporto é aqui, ó, bem nesse lugar, que é o aeroporto de Dubai é aqui, o aeroporto de Sharjah é aqui, vocês vão ver muito voo para cá, e eles vão construir o maior aeroporto do mundo aqui. E nesse lugar aqui, ó, é onde eles vão crescer a cidade. Vão fazer uma Dubai dobrar de tamanho até 2040. Então, essa região aqui é onde eles vão fazer crescer a cidade e a infraestrutura. E vão aumentar em 400% a área verde, né? Então, assim, é uma coisa louca. Você para imaginar que a população de 4 milhões de pessoas vão para 8 milhões de pessoas, é uma coisa absurda, né? Eles vão ter que mexer muito em infraestrutura, eles estão construindo um túnel para que as pessoas possam andar e não sentir calor, né? Porque aqui, tirando agora, no final do ano, que inclusive vai ter o de 10 de janeiro até 20 de janeiro, 22 de janeiro, vão ter as épocas de temperatura mais fria, que já se teve notícia aqui. Mas tirando essa época aqui de dezembro e janeiro, que é o inverno, teoricamente, o resto do ano é muito quente. Sobretudo, junho, julho e agosto. Né? Coisas assim, de ficar muito difícil de sair na rua, inclusive. Então, eles vão construir túneis para as pessoas andarem, eles vão construir túneis, né, com a ajuda do Elon Musk, para o carro passar sozinho e desafogar o trânsito. Eles estão aumentando as linhas de metrô, eles vão colocar táxi aéreo, né, principalmente entre Dubai e Abu Dhabi, colocar entregas de drone. Então, o negócio aqui está bem avançado, já está isso tudo agora para 2026, tá? Então, o negócio aqui vai rolar isso. Bom, e aí, o que acontece em Dubai hoje? Se você andar em Dubai, e quem vier aqui em março, na verdade, a nossa viagem é 24 de março até 29 de março em Jerusalém. Né? Nós vamos fazer lá o rolê de Jesus, e aí dia 29 nós vamos para cá e vamos passar 4 dias aqui para conhecer Dubai. Quem vier vai perceber que hoje Dubai é um canteiro de obra. Você nunca vai ver a quantidade de andaimes e guindastes, né? Como você vai ver aqui.
Você anda na rua, é construção e prédio e trem inacabável, né? E quem que está construindo essa Dubai, né? São essa galera aqui, ó. Paquistaneses e indianos. 30% da população de Dubai é essa galerinha aqui, ó. Indianos. 30% da população de Dubai é indiano. Então, você anda na rua aqui em Dubai, tem bairros que só é indiano. Tá? E paquistaneses, se eu não me engano, são mais 10%. E aí tem Bangladesh também. Junto, Paquistão, Bangladesh e Irã e Índia, você tem 50% da população de Dubai. Tá? Então, é quem está construindo Dubai, tá? São indianos, basicamente. Por quê? Porque a Índia passou a China em número de habitantes. A China tem 1,5 bi de habitantes e a Índia passou esse número. Né? Então, é gente demais e, obviamente, eles estão buscando por oportunidades. Né? Bom, dito isso, eu fiz um estudo no real estate. Por que eu escolhi o real estate para começar? Por motivos óbvios, né? Primeiro, porque nós temos uma questão patrimonialista. Todo mundo já comprou um imóvel, já alugou um imóvel, mora numa casa, num apartamento, então tem a ideia de que se você comprar um imóvel, a tendência, né, é que ele se valorize e é um jeito de você criar uma poupança forçada. E como eu não tenho ainda, né, vivência aqui para entender das empresas, dos negócios, né, formando 30 dias que eu estou aqui praticamente oficialmente, eu escolhi o real estate porque daí você pode investir o seu dinheiro e não depende da minha energia ou da sua energia para o negócio prosperar. Depende de uma construtora que entregue a obra. E aí, aqui em Dubai já começa a segurança jurídica para isso. Por quê? Para uma construtora pegar o dinheiro do investidor, ela tem que depositar em juízo. Ó. Ela tem que depositar numa escrow account, numa escrow account, ou seja, numa conta que o governo gerencia 50% do valor da obra. Isso para quê? Porque se em algum momento a construtora quebrar e ela não conseguir entregar a obra, o próprio governo, que é muito rico, vai lá e assume a obra e te entrega a obra. Então, isso foi uma segurança que os sheiks árabes, muito sabiamente, trouxeram para resolver o problema da falta de confiança que os Emirados tinham até metade dessa caminhada aí. Então, houveram, obviamente, alguns problemas no passado, principalmente na crise de 2008, né, até chegar o Covid, eles foram passando por crise, né, crescendo de maneira rápida demais, obviamente criou os problemas e eles decidiram, então, trazer a lei internacional para que pudesse trazer confiança para os investidores. E aí foi nesse momento que Dubai deixou, então, de ser um país da lista negra, de paraíso fiscal, abriu os seus números, trouxe comunicabilidade com os bancos centrais do mundo inteiro, tá? Com a Receita Federal, por exemplo, e é por isso que você não deveria esperar fazer o que muitos brasileiros fazem, que é investir aqui em Dubai e não declarar e realmente não pagar nada de imposto, porque aqui não cobra imposto para nada, investimento, teoricamente, mas como você não deu saída fiscal do Brasil, o jeito certo era você declarar e pagar imposto. Então, eu não posso te recomendar fazer o errado, mas estou dizendo que na prática as pessoas não fazem ainda, porque mesmo Dubai tendo a comunicabilidade com os Estados Unidos, né, para poder sair fora da lista negra, com o Brasil ainda não teve eficácia, mas diante do nosso governo aí, empenhadíssimo em arrecadar mais, é bem provável que assim ele venha a fazer e comunicar assim com os bancos daqui. Por enquanto, ainda a todos que eu pergunto aqui é uma realidade distante. O Banco Islâmico ainda não tem contato com esse governo brasileiro ainda. Mas, fazendo tudo certo, você ainda tem a capacidade de ganhar dinheiro aqui, porque as coisas se valorizam, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Bom, então, apesar de já estar fazendo negócio aqui, e acabei de entrar numa empresa como CFO para poder otimizar reformas, né? Porque a minha cabeça sempre é o seguinte: a cabeça de investidor profissional, ela sempre vai para o começo do movimento, nunca para o que está famoso. Então, se você entrar aí hoje nos algoritmos, né, e se o algoritmo das redes sociais te pegarem, você vai começar a ver um monte de oportunidade de investimentos aqui em Dubai, né?
vai ver a Palmeira ali, que eu acabei de te mostrar, você vai ver empreendimentos com a vista para o Burj Khalifa, né? E todo mundo aqui é vista para o Burj Khalifa. É claro, o prédio mais alto do mundo até então, então você tem, num raio de 40 quilômetros, você tem vista para o Burj Khalifa, né? Então tem que tomar cuidado com isso é uma pegadinha aí, né? Às vezes eu estava olhando um apartamento de 51 quilômetros de Dubai e num dia que o céu estava limpo, lá você consegue enxergar o Burj Khalifa. Então você vai começar a ver um monte de gente vender coisas famosas, né? E meu olhar nunca está para isso. O meu olhar está para esses indianos e paquistaneses que moram um em cima do outro lá nas zonas mais humildes de Dubai, que é o que estão tendo problema em infraestrutura, em trânsito, em logística, em saneamento básico, em água potável, esse tipo de coisa. Então, a minha cabeça fica olhando para isso, para negócios. Todavia, como eu ainda não tenho árabe, né, e ainda não peguei a malícia, né, de tudo ainda, isso me fez, né, por uma questão de segurança, escolher o real estate primeiro. Mas, como foi dito agora há pouco, eu já estou, né, num negócio de reforma, né, porque aqui em Dubai criou-se um problema bom para a gente resolver. Lembra que nosso grupo que trabalha com solução, nós gostamos de problemas. Então, você tem aqui em Dubai uma oportunidade de olhar para um mercado de reforma, porque muitos prédios foram construídos com uma casca muito bonita por fora, mas por dentro não entregam um acabamento bom. Por vários motivos. Primeiro, porque eles não produzem nada aqui, tem que importar tudo, então tudo demora aqui para mais um pouco para chegar, não tem produção própria. Segundo, paquistanês e indiano, muita gente sem qualificação veio de lá para cá procurando qualquer trabalho. O primeiro trabalho que emprega é, normalmente, construção civil, né? Infraestrutura. Então, você tem acabamentos porcos aqui em prédios que têm um exterior muito bonito. Então, surge uma oportunidade para que você possa fazer o retrofit, né, e fazer o flip. Ou seja, você possa entrar com um apartamento mais antigo, fazer uma reforma, valorizar e flipar. Né? E aí tem uma arquiteta nossa amiga aqui, a gente se conectou, e aí nós estamos começando um trabalho junto aí para entrar no trabalho de serviço, né, que junto com o network e a nossa capacidade de fazer conta, né, vai dar certo para que a gente possa ter algumas oportunidades em reforma. Já temos algumas, né, em vista, mas esse é um negócio que vocês estão acompanhando em primeira mão aqui. É um negócio da semana, né? Eu comecei agora essa semana e nós estamos enfrentando junto a primeira obra aí. E antes de sair captando, né, capitais de investidores, eu gosto sempre de participar ativamente, né, com o meu recurso para poder aprender e sentir firmeza e ver a conta e ver como é que eu vou lidar na prática com pessoas, eu vou coordenar essa parte de junto com o pessoal, né? Quero lidar pessoalmente com o peão de obra aqui, com os paquistaneses, com os indianos, quero ver como é que é isso na prática. Tá? Parece que é um caos, né? Mas tudo que é um caos tem preço, né? O investidor paga caro numa reforma porque ele sabe que é muito difícil lidar com mão de obra aqui. Mas eu, considerando que sabemos lidar com pessoas, então vamos lá, vamos ver como é que funciona isso aí. Inclusive, essa arquiteta que nós estamos fazendo trabalho juntos, de vez em quando ela até traz mão de obra do Brasil, os que precisam pensar na reforma, né? E realmente mão de obra aqui é muito complicado. Bom, mas dito isso, tirando essa parte de serviço, que ainda se estenderá talvez para alguma coisa na área educacional, seja com empresa, seja na universidade, e seja até com xadrez. O xadrez aqui é muito forte para a base de crianças, né? Eles não têm um resultado muito bom como enxadristas, mas eles têm um resultado muito forte como o xadrez como ferramenta pedagógica, que é algo que a gente domina também, né? Então, algumas outras oportunidades podem acontecer para a minha pessoa do Henrique Câmara especificamente. Mas agora, para o investidor profissional, e aí você já entra, porque você é elegível para investir aqui, por tudo que foi explicado ontem e antes de ontem, você pode investir aqui pelo seu CPF e pelo seu CNPJ. Quem assistiu a aula de ontem viu que para investir via CNPJ é melhor, né, para poder investir, porque você acaba não pagando imposto, mesmo não dando saída fiscal do Brasil, uma vez que você não vai tirar o dinheiro da empresa, tá? O André está me perguntando aqui como é que funciona a estrutura de fibra, infraestrutura de fibra, né, para internet, coisas assim. É um caos aqui, André. Inclusive, ontem eu tirei foto de uma empresa aqui, que eu vi lá, que trabalha com internet de cabo, né? Eu vou até te mandar essa foto,
Mas aqui é uma coisa muito ruim, que eu estou tendo muita dificuldade, é a internet mesmo, né? Ontem, por exemplo, no final da nossa live, se Deus quiser, hoje não vai acontecer isso, a nossa conexão caiu, a primeira aula, né? Nossa conexão caiu, né? E eu estou aqui no hotel, no Wi-Fi super rápido, né? Contratei um plano de celular aqui, ele acaba na velocidade da luz, né? Inacreditável a velocidade que as coisas são consumidas aqui. Então, tem oportunidade. Tudo que vocês possam imaginar, gente. Imagina, uma cidade que vai sair de 4 milhões de habitantes e vai para 8 milhões, por mais que você tenha uns sheiks que são muito bons de serviço, não tem corrupção, teoricamente, os caras põem dinheiro para poder construir, estão construindo coisas fantásticas no Dubai. Gente, nós estamos falando de dobrar uma população num deserto, né? Então, você pode imaginar todo tipo de problema que pode ter, tem. Só que os caras são rápidos, eles constroem. Dubai não para de construir, eles constroem de madrugada, né? Eu dei esse relato aqui no Ano Novo e no Natal, 3 horas da manhã, os caras estavam construindo. Tudo bem que Natal para eles aqui não é uma coisa muito grande, né? Porque o Messias dele não é Jesus, né? Inclusive, eles acham que Mohammed, Maomé, né? É um profeta mais importante que Jesus, mesmo no próprio Alcorão deles, Jesus sendo citado muito mais, mas enfim. Deixa isso com a doideira dele para lá, vamos aprender a surfar a onda deles aqui para a gente poder prosperar em qualquer lugar que a gente vá, né? Então, nós vamos, na minha cabeça, né, assim como do André que acabou de me perguntar aqui, nós estamos de olho na infraestrutura. Nós estamos de olho na infraestrutura de um país que é precário, que vai dobrar de tamanho. Gente, e acreditem, eles vão dobrar de tamanho. Tudo que eles se propuseram a fazer e prometeram, eles cumpriram. Não é igual o nosso presidente, que prometeu a picanha e a cerveja, né? E da picanha ficou só as 4 primeiras letras que foram entregues aí, né? Então, aqui os caras prometem e cumprem, tá? Então, o negócio aqui é absurdo, de novo. Quem for vir na viagem, vocês vão se espantar com o Dubai que está acontecendo aqui, tá? Bom, então vamos entrar aqui no real estate, que tirando essa parte de empresa, que é onde a minha cabeça está focada, por enquanto eu preciso ir no feijão com arroz, né, e na grande vantagem. Então, a primeira vantagem de se investir em real estate em Dubai aqui, primeiro, por conta dessa logística que vai acontecer. É um estado, uma nação, um emirado que vai dobrar de tamanho. Tá? Vai sair de 4 milhões para 8 milhões. Tá? Investidores do mundo inteiro investem aqui. Por quê? Porque zero taxas, zero ganho de capital, não paga imposto de dividendo, né? E você tem ainda, comparado com Londres, comparado com Nova York, comparado com as grandes capitais do mundo, tirando, né, o metro quadrado dessas palmeiras, né, que são caríssimas, você tem um metro quadrado ainda muito competitivo, tá? Então, outro detalhe, né, você pode investir direto no projeto de real estate, você não precisa colocar o dinheiro numa conta de uma empresa, você não precisa abrir uma estrutura complexa, você já pode começar de imediato. Você pode, inclusive, começar com o seu CPF. Só precisa do seu passaporte e do seu e-mail, na verdade, né? Você manda o seu passaporte e seu e-mail, você já consegue comprar e faz um Pix, um Swift, né, uma transferência bancária internacional, deposita o dinheiro na conta Scroll, dessa incorporadora que fica sendo manuseada pelo governo, você já está comprando o seu primeiro imóvel aqui. Qual que é a grande vantagem de se comprar imóvel num país como Dubai, em relação ao Brasil especificamente? Aqui você não paga o famoso INCC, Índice Nacional de Construção Civil, ou seja, você não tem um reajuste quando você paga e compra um apartamento até a entrega das chaves. Então, a sua parcela é a mesma e o seu saldo devedor, no momento que você receber as chaves, ou que você vai ter que quitar, ou que você vai ter que financiar, esse saldo devedor também não foi reajustado. Ou seja, não tem pegadinha, não tem surpresas. Logo, né, se você faz um investimento que começa hoje, que a gente chama de off-plan, aqui apartamento na planta chama de off-plan, tá? Quando você faz um investimento off-plan, tá, que vai demorar 3 anos para ser entregue, e nesses 3 anos ele vai se valorizando, tá? Você tem aqui uma oportunidade de alavancagem. O seu custo de oportunidade do capital é otimizado. Por quê? Porque você não está pagando juros nesse dinheiro e nem no saldo devedor não está sendo reajustado. Então, você paga um percentual pequeno do imóvel e tem uma valorização no momento da entrega.
E aí você pode vender esse imóvel. Então é capaz que você tenha a valorização do imóvel inteiro, capturada num período de 3 anos, tendo pago só um percentual do imóvel, ou seja, 20, 30, 40, 50%. Tem algumas construtoras que exigem 75%, até 80%. Tem outras que exigem 30%. Né? Então, obviamente, nós, como matemáticos, estamos olhando para aquelas que exigem uma entrada menor, de 30%, 40%. Né? E porque isso vai fazer com que você tenha a possibilidade de capturar a valorização do apartamento inteiro, dando a menor quantidade de dinheiro possível. Isso vai otimizar a sua TIR, que é a taxa interna de retorno. Ou seja, matematicamente, o seu dinheiro torna-se mais dinheiro quando você dá uma entrada menor e consegue sair desse imóvel, vender esse imóvel capturando a valorização inteira. Tem pessoas que vivem disso, né? Inclusive aí no Brasil, de comprar imóveis na planta e vender no ato da entrega das chaves. Obviamente, com a Selic alta do jeito que está, com o INCC comendo nas costas aí, e com a incapacidade do brasileiro hoje, né, de honrar suas contas e com a desaceleração do mercado imobiliário e por conta de vários fatores macroeconômicos e políticos do Brasil, essas pessoas estão perdendo muito dinheiro hoje. Essa manobra está muito arriscada, né, porque você hoje não pode contar que o metro quadrado do Brasil vai continuar valorizando e que você vai conseguir vender o seu imóvel no entrega das chaves. Aqui em Dubai já se tem uma demanda muito aquecida. Obviamente, você também não tem a segurança que você vai conseguir vender nada no futuro. O futuro, apesar de ter uma matemática mais previsível a nosso favor aqui nos Emirados, continua sendo uma incerteza. Todavia, você tem já um componente muito importante para começar a se dispor a fazer um investimento aqui, que é o fato de não ter INCC, que é o fato de não ter juros até as chaves, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para que todo mundo fale a mesma linguagem, esse fato de você poder comprar aqui um apartamento na planta, e diferente do Brasil, eu defendo esse investimento aqui em alguns cenários. Porque, de novo, se você entrar no que você está vendo no Instagramável aí, naquele imóvel mais famoso, porque você viu alguém no YouTube falando sobre Dubai, provavelmente você vai entrar em um empreendimento que vai ter uma valorização pequena, que você já vai entrar em algo muito caro. Então, aqui nós temos que entrar na lista do pré-building, né, na lista dos primeiros investidores, ou fazer network com as incorporadoras, né, para que a gente possa ter acesso às melhores unidades nos preços atrativos, que foi o que eu fiz. Então, quando eu cheguei aqui nos 30 dias, eu devo ter ido umas 40 reuniões com incorporadores, né, e eu filtrei 2, né. Quem está conosco como estrategista há mais tempo vai lembrar que eu falei de uma que tem dupla garantia, né, que você empresta dinheiro para uma incorporadora, ela te dá dupla garantia, e ao final de 4 anos você tem seu dinheiro de volta, e como eles vão pagar em tranches, ao final de 5 anos você tem seu dinheiro de volta, dobrado. Ou seja, você botou 1, você vai ter 2. Você botou 10, você vai ter 20. Né? Você botou 4, você vai ter 8. E ao longo de 5 anos ele vai te pagando o cheque. Ou seja, ele não te paga só no 8º ano, ele começa a te pagar depois de 12 meses. Então, como o fluxo de retorno é otimizado, isso também melhora a sua taxa interna de retorno. Isso vai dar mais de 20% ao ano em dólar, tá? Esse é uma operação, não é uma compra direta do imóvel, que eu citei aqui agora, não é um off-plan. Você está emprestando dinheiro para uma incorporadora, que por sinal os donos são indianos, mas a incorporadora é local, né? Que é a maior incorporadora que trabalha nessa região aqui de Ras Al Khaimah. Né? Eles compraram terras muito baratas aqui na época do Covid, especificamente, e para pegarem o time agora do cassino, eles estão pegando muito dinheiro com investidores para entrarem juntos em algumas incorporações, né? Ou fazendo esse esquema de entregar uma rentabilidade atrativa. Por que eles estão fazendo isso? Porque para eles construírem todos os empreendimentos que eles estão querendo nessa região aqui, eles têm que ter 50% do valor em caixa, lembra? Para o governo liberar. E eles não têm para construir uma obra, um prédio, um resort maravilhoso, custa-se muito dinheiro. E o banco não vai emprestar esse dinheiro para ele, porque o banco, inclusive, quer que ele deposite o dinheiro, né, o governo, quer que ele deposite o dinheiro no fundo de caixa para que o governo autorize ele a começar a construção. Então, ele foi para os investidores buscar esse capital
E aí é assim que eles estão conseguindo se fundear para poder acelerar e construir todos os empreendimentos nessa região. Só para mostrar para vocês mais ou menos o que nós estamos falando de Hasal Queima. Então vamos lá. Empreendimentos off-plan, Hasal Queima. Acho que é assim mesmo. Olha o que vai virar lá. Olha o nível de empreendimento, né, que vai vir lá. Né? Então, você tem um projeto, né? Ó, aqui você consegue ver o cassino. Não sei se é esse aqui mesmo. Não, não é esse aqui não. Eu quero um que aqui, ó. Aqui você consegue ver o cassino e o que vai virar lá em volta, né? Então aqui você tem a parte do cassino, que para quem já foi em Las Vegas tá lembrando aí, né, do hotel lá em Las Vegas. Lá são duas torres, né, o Wynn e o Encore, né, mas você tem a mesma fachada, a mesma cor, né, e aí você tem uma cidade, né, que está sendo construída em volta. E esses aqui são os níveis dos empreendimentos, né? Lá vai virar uma coisa de louco. Então isso aqui é o médio futuro, né? Daqui 3, 4 anos, essas construções estão tudo ficando prontas. Né? Então, você imagina uma construtora para construir esses empreendimentos, né? Eles vão precisar de muito dinheiro. Então, nós estamos falando dessa região. Só que o metro quadrado dessa região está muito caro. Então, aqui eu não quero comprar off-plan, porque eu acho que tem oportunidades mais baratas. Daqui a pouco eu vou chegar na região que eu encontrei do off-plan. Aqui eu quero fazer essa operação que eu falei para vocês. Com o network, nós achamos o cara da incorporadora, fui lá visitar o cara 3 vezes, nós vamos emprestar dinheiro para o cara e vamos pegar 2 garantias. O próprio cheque dele, que aqui não é um cheque do Brasil, que o cheque tem validade, e mais algum empreendimento off-plan em garantia, né, do dobro do dinheiro. Então, esse aqui é a primeira tese. Tá? Nós vamos emprestar dinheiro para uma construtora que vai construir nessa região. Tá? Só que, para comprar o off-plan, que eu estava defendendo, eu fui pesquisar de Ras Al Khaimah até Abu Dhabi, qual era a região na orla, porque orla é sempre orla e tem escassez, né, de ativos na orla, qual era a região na orla que ainda teria alguma oportunidade de ter um metro quadrado mais barato. E aí eu fui procurar nas construtoras que não gastam fortuna de dinheiro em marketing, e nas construtoras locais, e nas construtoras que não são famosas, e obviamente para isso eu tive que sair um pouquinho de Dubai, né? E aí, acompanhando o mouse aqui, ó, eu estou aqui nessa bolinha azul, tá? Exatamente aqui agora é onde eu estou falando com vocês, dando essa aula. Estou aqui no hotel, nessa região, tá? Que inclusive é muito próximo de alguns belos empreendimentos aqui nessa região, e essa região toda aqui é chamada de Dubai Island e de Dubai Marine. Então, eu estou na frente do Dubai Marine, né, e estou aqui na frente, pertinho do Dubai Island, que também é uma região que é a minha terceira colocada hoje. Aqui em Dubai Island não tem nada hoje, está tudo sendo construído. Então, por essa razão, você ainda consegue achar um metro quadrado mais ou menos aqui de R$3.000 o metro quadrado. Não, R$3.000 não. R$25.000 o metro quadrado, R$30.000 o metro quadrado. Tá? Aqui de frente para o mar, nessa região. Tá? Aqui em Dubai, aqui onde já tem essa palmeira, nós estamos falando de 100 mil metro quadrado. Aqui nessa outra região da orla, aqui nós estamos falando de 60 mil, 50 mil, né? E aqui perto do Burj Khalifa, aqui no meio, nós estamos falando de 40 mil, 30 mil o metro quadrado, né? E que já estão empreendimentos mais velhos, né? E não está na frente da orla total, né? Tem só o Burj Khalifa mesmo e uma aguinha aqui no meio, né? Então, eu fui procurar nessa orla inteira empreendimentos que tivessem a capacidade de vender off-plan, que não tivesse o metro quadrado tão caro. E aí, que fosse água também. E aí é muito difícil. Mas eu encontrei nessa aguinha aqui, ó. Sigam-me os bons aqui, o mouse.
ó, saindo de Dubai, indo para Ras Al Khaimah, ó, passa Sharjah, que é o primeiro emirado, e chega nessa aguinha aqui, ó. Nessa aguinha aqui, ó, Ajiman, Macau, tá? Nessa aguinha aqui, senhoras e senhores, eu vim aqui umas 4 vezes, e quem acompanhou a Manhã Estrategista do último sábado, viu que eu fiz a live de lá, né? E aí eu conheci o cara da incorporadora, marquei uma reunião com ele, e fiz ele assinar contrato com uma empresa de real estate aqui, que inclusive é a mesma que eu me cadastrei para poder ser legalmente capaz de trabalhar com real estate aqui, né? E aqui nessa aguinha, nós encontramos metro quadrado a R$8.000 o metro quadrado. Então, aqui em Umalquém, que ainda não é no cassino, ou seja, a 5 minutos daqui, já está 20 mil. Aqui está 30, 40, 50, depende, que é onde o cassino está. Aqui está 20, 30 mil. Aqui está 8 mil, nessa aguinha aqui. E chegando em Dubai, nós voltamos para aqueles valores que eu falei. Então, aqui tem uma possibilidade de assimetria. E aqui é muito bonito, né? Quando a gente coloca aqui e clica nas imagens, né? Isso vai se transformar nisso, né? Então, nós estamos falando aqui, ó, bem aqui onde está o mouse aqui, que é o começo daquela aguinha, que é, eles começaram a construir aqui agora. E aí eles vão avançando a construção daqui e daqui até chegar na orla, né? Então, isso aqui, nada que vocês estão vendo existe ainda. Isso aqui tudo são possibilidades, são futuros, né? Que eles vão fazer nos próximos anos, né? E, de novo, os árabes aqui, eles falam e cumprem. Então, o que vai acontecer com o Emirados inteiro nos próximos anos vai ser uma modernização incrível, né? Para que esses projetos sejam possíveis. Então, é nessa aguinha aqui que eu estou depositando uma das possibilidades de tese de investimentos para a gente comprar o nosso off-plan. Então, por que isso é importante para você? Porque você, eu sei, a maioria das pessoas que me escutam estão sem liquidez, estão sem grana, não tem aí 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pontos para investir. Então, aqui é uma oportunidade do off-plan que já atende você que tem pouco capital. Por quê? Aquela primeira oportunidade de emprestar dinheiro para a construtora, você tem que botar o capital inteiro na frente. Obviamente, é a maior rentabilidade. Vai dar entre 20% a 28% de TIR. Gente, 20% de TIR é algo fenomenal, né? Se falar de 28%, então, putz, para estourar a boca do balão. Mas vamos botar 20%, 21%, que é o que eu calculei no nosso curso de oportunidade do capital, lá naquele outro empreendimento de emprestar dinheiro para a construtora. Aqui, nós estamos falando de uma TIR um pouco menor. Na minha cabeça, vai dar algo entre 14%, mais ou menos, que é muito bom, porque é 14% em dólar, tá? Só que qual que é o lance aqui? Você pode começar com 20% de entrada. Então, você tem lá um empreendimento que custa de 600 mil dirhams, que é 900 mil reais, até 4 milhões, 5 milhões de reais. Você pode escolher o que você quer investir, né? E você tem que pagar 20% disso de entrada. Então, suponhamos aqui, o investimento mais barato que você pode comprar aqui é algo que vai te custar aí 600 mil dirhams, em torno de 900 mil reais, e você vai pagar ali 180 mil reais de entrada. E aí você vai ter que pagar, durante os 3 anos, mais ou menos 1% do investimento ao mês, ao passo que na entrega do empreendimento você tem que ter pago ali 40%. Ou seja, você paga, vamos botar 200 mil reais, você paga agora para dar a entrada, que é o down payment que eles chamam, você paga mais 20% ao longo de 3 anos, ao passo que na entrega das chaves, você já teria ali pago 40%. E aí, o empreendimento vai estar pronto, vai estar valorizado, você tem 2 opções. 3 opções, na verdade. Ou você flipa, que é vende aquele imóvel naquele momento e captura a TIR mais alta, porque o imóvel vai valorizar de um todo. Se ele vale 900 mil e valorizou, vou botar que ele valorize 15% nesse período, ele vai 10% é 90, 15 mais 45, ele vai para 1 milhão e pouco. 1 milhão e 35, se eu não errei conta aqui. Então, você vai ganhar 135 mil dirhams, só que você não colocou os 900. Você colocou só 200, 400, vamos colocar, ao longo de 3 anos. Então, se você pegar os 135 e dividir pelos 400, que efetivamente saiu do seu bolso, você vai encontrar aí uma TIR muito mais atrativa, um ROI muito mais atrativo do que
se você ficasse, se você tivesse que investir o capital inteiro. Essa que é a mágica da alavancagem, tá? Ou seja, você participa da rentabilidade do projeto inteiro sem ter pago ele por completo. Por isso que o off-plan aqui nos Emirados, diante de tudo que eu estou vivendo, faz sentido. Mas a principal razão, gente, porque ninguém vai ficar rico com uma TIR de 14% ao ano. É a nossa Selic aí, 14, 15%. Só que é diferente 14% em dólar do que 14% em real. É diferente 14% num país que a inflação é 2% e que os juros é 3%. Tá? É muito diferente você ter 14% em dólar no Emirados Árabes, que está bombando com a economia, de cada 100 milionários do mundo, 94 vem para cá, do que você ter 10% no Brasil, por exemplo, ou 20% no Brasil. Não faz sentido nenhum essa comparação, mas ela precisa ser feita porque as pessoas ainda têm aí a falsa impressão de que só basta um juro ser maior no país para você botar seu dinheiro todo lá. Não é assim. Você pegar a inflação no Brasil, por exemplo, ela subiu, se eu não me engano, de 2001 para cá, 350%. Então, você comprava 1% da população, né, que ganhava na época mais de 15 mil reais, demorava um mês para comprar um carro popular. Hoje, 1% da população que ganha mais de 15 mil reais demora 4 a 5 meses para poder comprar um carro popular. Ou seja, apesar do salário mínimo estar aumentando, o custo das coisas estão subindo mais. Ou seja, a inflação está comendo o poder de compra dos brasileiros. Isso impossibilita que o Brasil jogue o jogo do mundo, porque as coisas vão ficando caras. Tanto quando você viaja e começa a converter os seus gastos que você tem no exterior, você começa a ficar desesperado. Tem até aquele ditado, né? Quem converte não diverte. Porque você vai comer um sanduíche na rua, você vai gastar 20 dirhams, 20 dólares, 20 euros, e a hora que você multiplica isso pelo real, você está pagando 100, 150 reais num sanduíche. Né? Eu fui lanchar aqui no Five Guys de Dubai esse final de semana, e Five Guys, para mim, é uma das melhores sanduicherias do mundo, né? Lanchonete de fast food, assim. E aí eu gastei 150 dirhams, amigo. Gastei 100 dirhams, né? Que dá 150 reais. Deu 99 dirhams na minha conta. Eu comi um sanduíche. Tudo bem que eu pedi para adicionar uma carne dentro do meu hambúrguer, então vieram 3 hambúrgueres. Uma batata pequena e uma coca pequena. Eu gastei 100 dirhams. Eu gastei 150 reais. Então, essa é a realidade do Brasil hoje. Nós estamos perdendo espaço mundialmente. E essa é uma razão que eu acho que você deveria abrir o seu espaço para investir fora do Brasil. E eu não estou aqui querendo te vender um imóvel, eu estou aqui querendo te vender uma ideia de dolarização. Henrique, como assim dolarização? Você está ficando maluco? Você está no Emirados Árabes. Eu já falei, é porque aqui nós temos o dirham, que é a moeda do Emirados Árabes, que há 15 anos é pareada com o dólar, ou seja, é 1 para 1. Aliás, $1 é 3,67 dirhams há 15 anos. Então, se você investir em dirhams, é a mesma coisa que você investir em dólar. E pelas questões que foram ditas ontem e antes de ontem, para todos os benefícios, aqui é um lugar elegível. Bom, então eu acho que você deveria se preocupar muito em dolarizar um pedaço relevante do seu patrimônio, independente se a direita vencer as eleições, tá? Porque o Brasil tem um problema estrutural de inflação. O Brasil tem um problema estrutural de gasto público, tá? O Brasil tem um problema estrutural de 40 e tantos milhões de pessoas fazerem parte do Bolsa Família e apenas 40 e poucos milhões fazerem parte da massa que trabalha, que produz. O Brasil tem um problema, como a Europa tem, da população está envelhecendo e como a gente tem poucos filhos por casal, a nossa curva demográfica ela está negativa, ou seja, daqui 30, 40 anos vai ter muito mais gente se aposentando do que gente trabalhando. Então, você vai ter gente aposentando, gente vivendo de ajuda do governo e pouca força de trabalho. Então, o INSS no Brasil, de fato, isso nunca será suficiente, está muito ameaçado. Em 2027, 90% do dinheiro do orçamento público brasileiro já está comprometido com os gastos públicos, com previdência, com funcionalismo público. Então, vai precisar de novo de um governo de direita entrar, fazer uma cortança, motosserra lá Milei, lá Bolsonaro, de eliminar ministérios, de eliminar funcionalismo público, para começar a sobrar um dinheiro, para esse dinheiro
pagar um buraco, tampar um buraco da Previdência, aí depois de reforma administrativa, reforma política, aí o Brasil enxugando a máquina, mudando o processo eleitoral, aí pode ter a possibilidade de descer a taxa de juros, conter a inflação, e aí começar a sobrar mais dinheiro para a gente poder crescer e, de fato, virar um país primeiro mundo. Só que para a gente virar um país primeiro mundo, tem que ter um investimento em infraestrutura, educação, tecnologia, e que ainda vai demorar anos para poder frutificar. E o investimento tem uma lógica natural. Ou seja, o Brasil, apesar de muito rico, e eu não estou desistindo do Brasil, estou simplesmente dizendo os problemas que eles têm, ele ainda vai demorar para poder chegar numa posição de competitividade de PIB. Né? É por isso que você está vendo o Brasil sair de 7ª economia do mundo e ir para a 11ª agora. Né? Então, basicamente é isso. Então, uma diversificação patrimonial em dólar, em dirhams, em euro seria interessante. Como euro e dólar, você tem muita burocracia, altíssimos impostos, principalmente na transmissão da herança, o Emirados Árabes entra em cena. Tá? Então, nós temos agora duas teses para a gente poder apresentar, e agora eu vou te apresentá-las matematicamente. Vou começar por essa aqui, que é o off-plan. Tá? Essa tese do off-plan chamada Blue Bay Beach, tá? Que é exatamente nessa região aqui, ó. São esses prédios aqui, que não são esses prédios aqui, que é uma maquete, mas são os prédios que estão sendo construídos, que já estão prontos aqui e que vão ser lançados aqui. Aqui teve a primeira parte, o Blue Residence, e agora vai ter o Blue Beach, que é aqui, ó, onde eu estou passando o mouse aqui, tá bom? E esse projeto eu fiz um estudo aqui e, inclusive, entreguei de presente lá para a incorporadora, que eles não tiveram essa análise de viabilidade econômica, e eu fiz para eles e entreguei, tá? Então, aqui nós temos, em média, lá você tem projetos de todos os tamanhos, você tem prédios de 100 metros quadrados, 50, 200, aqui eu coloquei um de 150, um valor aproximado em dirhams, que é 1.225.000, um valor de uma unidade lá, tem mais baratas e tem muito mais caras, tá? Eu coloquei uma média ali, tá? Então, ali, veja que você tem 1 metro quadrado, R$ 8.167, ou seja, dirhams, que daria R$ 12.000, vamos colocar assim. Então, ali, naquela aguinha, você está pagando R$ 12.000 no metro quadrado. Tá? Aí eu fiz um estudo, só para você entender, eu peguei o metro quadrado de Dubai. Tá? E aqui você acha, ó, 96.000, 94, 86, 66, 51, 40. Isso aqui é de agora, 2025, tá? Projeto de dezembro, tá? Off-plan em dezembro. Aqui você acha 3 quartos, 2 quartos, 1 quarto, penthouse. Eu posso mandar essa planilha para vocês também, tá? Filtrei aqui. E aí você vai chegando, ó, até 20, 19, 18. E o último da lista lá, ó, 8.000, 7.000. Que inclusive é de uma outra construtora, que eu também tenho em parceria, que é a Damac, né? Foi a primeira que eu procurei, inclusive, porque tem o nome quase do nosso fundo aí, o Dama 11, né? E eu procurei a Damac. Qual que é a desvantagem da Damac? Tá? Que é uma construtora boa, ela tem um pedaço do governo, mas a maioria é privada, tá? E ela é a segunda maior construtora de Dubai. Só perde para a Emaar, né, que é a do Burj Khalifa, e que é a do governo. Mas a privada, a Damac é a maior. Só que a pegadinha está aqui, ó. Pegadinha não, o desafio, né? Você está vendo aí em amarelo, ó. Deixa eu aumentar um pouco aqui para você enxergar. Ó, o que isso significa? É a estrutura de pagamento, ó. Você tem que dar 75% da entrada. Então, aquela conta que eu expliquei para você de alavancagem, ela fica prejudicada. Porque você vai investir agora, você vai ter que depositar uma quantidade de dinheiro muito grande do empreendimento. Então, por mais que o metro quadrado esteja barato, e essa é uma razão aqui, você tem que dar uma entrada muito grande. Então, você tem que dar 75% de entrada até a chave. Ou seja, em 3 anos, você tem que pagar 75% do imóvel. E aí a sua conta de alavancagem não fica tão interessante. Mas, de fato, é um metro quadrado atrativo por ser quem é. Então, dentro dos filtros, você está vendo aqui por que eu fui parar lá naquela aguinha e você tive que sair um pouco de Dubai. Porque o metro quadrado aqui estão esses valores. Absurdamente caros, né? E na minha cabeça não tem assimetria em um monte deles, tá? Bom, vamos voltar lá na nossa aguinha, então. Recapitular aqui no mapa, né? Onde é que nós estamos. Porque onde que está meu mapinha que eu tinha desenhado aqui? Só para a gente recapitular o mapa.
nós estamos bem no meio do caminho entre Dubai e o cassino. Tá? Então, a aguinha está bem aqui, ó, onde está o mouse aqui. Ó. E aqui, ó, aqui em cima está o Arrasal Queima, o cassino está aqui. Ó. Então, você pega o cassino que está aqui, nós estamos com esse empreendimento aqui. Então, daqui para o cassino, meia hora. Daqui para o aeroporto de Dubai, meia hora. Daqui para onde eu estou, 40 minutos. Tá? Então, essa é a distância que essa aguinha está. Meia hora do cassino, meia hora do aeroporto de Dubai e 40 minutos de onde eu estou. Só para vocês situarem aonde que é esse empreendimento. Então, agora eu vou te dar uma visão matemática do projeto, tá, gente? Então, aqui eu trouxe os dados, 150 metros, 1.225.000 dirhams, daria aproximadamente 300 mil dólares, 333 mil dólares, tá? 8 mil dirhams um metro quadrado. Entrega primeiro trimestre de 2028, ou seja, daqui 2 anos. Maravilha. Qual que seria a estrutura de pagamento? Você tem que dar 20% de entrada, mais 2% de taxas. Aqui a única taxa que você tem para comprar um imóvel é essa taxa para você registrar o imóvel na DLD, que é a Dubai Land Department. Tá? Então, 20% de entrada, mais 2% de taxa. Normalmente a taxa é 4%, mas como ali é uma região que não é Dubai, eles estão com a promoção de 2%, né? Até, se eu não me engano, 20 e poucos, 24 de janeiro. Então, se você decidir comprar isso aqui, você tem que ser um pouco rápido, tá? Porque senão você paga 4% depois que virar. Em janeiro de 2027, você tem que dar mais 15%. Em janeiro de 2028, você tem que dar mais 15%. Para, no total, você ter dado 40% de entrada. Então, você tem que pagar 270 mil dirhams praticamente agora, depois 183 e pouco, depois mais 183, pronto, pagou 40%. Na entrega da chave, você tem que pagar o restante. Tá? Ou seja, do capital total, você tem que pagar 37% do valor total, que dá 453 mil dirhams neste fluxo. Tá? E o restante você vai ter que pagar antes de 2028. Né? Aqui 735 mil você vai ter que pagar em 2028. Aqui já é considerado o que você vai vender. Então, o saldo aqui, ó, é 735 mil dirhams, tá bom? Então, aqui está o fluxo de caixa. Você tem que gastar 453 agora. E quando for entregue, se você for fazer o flip, vai entrar esse valor aqui, ó, 577 mil. Aqui eu já coloquei o saldo devedor, sem reajuste, uma valorização de 6% ao ano, aqui é de 6% a 10%, tá? Eu coloquei no cenário conservador, coloquei 6% de valorização ao ano, 6%, tá? E a comissão para o vendedor aqui, normalmente, para o apartamento que está pronto, ela é 2%. Não é igual no Brasil, que é 5%. Aqui é 2% quando o apartamento está pronto. Na planta, que normalmente as construtoras pagam 4%, 5% para quem vende. Tá? Mas quando o apartamento está pronto, a comissão de venda é 2%. Tá? Então, aqui deu um lucro de 123.882, que dá 27,3% sobre o capital. Esse aqui é o ROI, o Return of Investment. Então, você põe 453 e vai lucrar 123 já líquido, considerando comissão e considerando somente a valorização de 6% ao ano. Então, a conta fica mais ou menos assim, ó. Preço original, 1.225.000. Valorização, 6% ao ano em 2 anos. Está dando 151 mil dirhams. Valor de venda do imóvel, 1.376.000. Saldo devedor, sem reajuste. Comissão de venda está aqui. Equity líquido, capital investido. Maravilha. Taxa interna de retorno, 16,2%. Considerando o fluxo. Não somente o pagamento que você teria que fazer total na data 1. Vai pagar o 22% de entrada, depois 15% ano que vem, depois 15% ano que vem. Tá? Taxa de entrada 2%, comissão de venda, total 4% que você vai ter de custos, né? Lucro, o ROI e a TIR anual. Tá? Saldo devedor
100% para o investidor. Aqui estão os cenários. Se o imóvel não valorizar 6%, se ele valorizar só 5%, então sua TIR cai para 13%. Cenário base, 6% ao ano, 16%. Agora, se o cassino der aquela bombada e ficar pronto em 2027, e esse empreendimento aqui fica pronto em 2028, ou seja, o cassino já vai estar pronto. Se realmente aquela região der uma bombada e você valorizar 7,5% ao ano, talvez para corrigir um pouco da diferença de metro quadrado, que aqui está muito barato perto de Dubai e Ras Al Khaimah, que é uma aposta razoável que você possa fazer, mas já é otimista, você vai para 20% de TIR ao ano. Ou seja, o imóvel valoriza 7,5% ao ano, mas o seu investimento vai para 20%. Por quê? Porque você está pagando só 40% da entrada. Essa aqui é a mágica da alavancagem no off-plan. Tá? Valorização, 10% ao ano. Aqui está sendo otimista realmente se as coisas derem uma bombada e Ras Al Khaimah, que hoje já está 2,5 vezes mais cara que aqui, continuar muito mais caro, e aí você possa ter aí uma valorização maior, deve para 28%, e se valorizar 12% ao ano, vai para 34,4%. Então, no pior cenário, se a valorização ficar 0% ao ano, você ainda vai ter uma TIR positiva. Não, se valorizar 3% ao ano, você vai ter ainda uma TIR positiva. Alavancagem de 2,7%, saldo fixo sem reajuste. Então, resumo financeiro, o seu cenário intermediário recomendado, 6% ao ano, TIR de 16%, lucro líquido 123%, ROI em 2 anos 27,3%. Bom, esse é um projeto com razoabilidade, colocando todos os custos, cenários, comissão, cenário base, sem oba-oba, sem te vender rios de ficar rico milionário rápido. Isso aqui é um cenário realista, tá? Você ganhar 16% ao ano em dólar no off-plan. Henrique, qual que é a outra vantagem do brasileiro investir nesse projeto? Por que eu deveria? Porque você vai dolarizar com dólar a 5,50, 5,40, onde está aí agora. Tá? Se o PT se reeleger, vocês podem anotar e me cobrar aqui depois. O dólar é 6,50 ainda em 2027. Tá? Para não dizer em 2026, para dar uma estourada depois da eleição entre outubro e janeiro. Eu vou botar 2027, vocês podem me cobrar aqui. Dólar a 6,50 rápido, se o PT se reeleger. Isso significa praticamente aí 18% de alta do preço que está agora. Então, se você dolarizar agora, quer comprar dirhams, e tiver uma rentabilidade de 16%, considerando que o dólar pode ir para 6,50, você tem mais 16% de rentabilidade no topo ainda. Tá? Isso se não for para 7, para 8 reais, que é possível também. Porque eu não sei se vocês estão acompanhando a notícia. Eu sei que, na verdade, a maioria de vocês que me escutam, né, obviamente, não aguentaria muito ser de esquerda, porque eu bate mais aqui no governo corrupto, mas talvez vocês não tenham claro essa conta. Né? 2.273 empresas em recuperação judicial, número de famílias em inadimplência recorde. Quem tá vendendo imóvel no Brasil está vendo a dificuldade que está, e eu sou um deles, né? Porque como eu mudei para cá, eu tenho que vender o que eu tenho no Brasil. Não faz sentido eu ter casa lá e casa aqui. E eu não estou conseguindo achar propostas no apartamento. Né? Então, a economia está batendo no muro. Né? As estatais bateram recorde de prejuízo. Né? Então, o próximo presidente do Brasil, ainda que seja de direita ou centro, vai herdar um problema. Tá? Então, eu acho que todo mundo deveria pensar em dolarizar, e dentro do meu filtro de negócio, essa é uma das oportunidades. Como aqui é uma aula aberta, e eu só quis trazer para vocês um pouco como é que funciona a minha cabeça, eu vou só citar as outras teses que eu tenho fora de Dubai, para mostrar que nós temos um cardápio mundial. Aí eu tenho uma tese na Alemanha, também do mesmo sentido aqui, ó, você compra, dá um pedaço de entrada,
Só que lá o governo te empresta esse dinheiro para você financiar o imóvel, mesmo você sendo estrangeiro, porque o imóvel já está quase pronto. E aí você fica 10 anos com o imóvel alugado, que lá tem uma demanda muito grande para a região que nós estamos comprando, e aí depois de 10 anos você pode vender esse imóvel sem pagar imposto. A Alemanha está querendo atrair capital dessa forma. Você vê que todos os países estão de alguma forma querendo atrair investidor. Então eles começam a jogar o jogo da isenção de imposto. Né? E em Londres nós estamos com uma tese de social housing. O que é isso? É moradia para pessoas que não têm condições de trabalhar e tem alguma precariedade na situação. Tipo uma mulher viúva, tipo um menino órfão, tipo um adulto com autismo, né? Então, a gente está com essa tese lá em Londres também. Então, só que lá você tem que pagar imposto. Então, você vai ter que investir para uma estrutura inteligente. Aí, esse é outro motivo que eu estou aqui em Dubai. Você vai abrir uma offshore aqui, uma empresa aqui, para que essa empresa invista lá. Né? Então, e aí se o seu dinheiro não sai do offshore, ainda que você a declare no Brasil, legalmente você não vai pagar imposto. Tá? Então, tem essas possibilidades de investimentos. E aí vou mostrar aquela outra a nível profissional também, né, que é o projeto do real estate, que eu falei para vocês aquele primeiro, que é o mais atrativo para quem tem dinheiro, né, disponível. Eu mostrei um off-plan agora para quem tem pouco dinheiro, né, para quem já quer dolarizar e quer aproveitar o prazo aí, de repente, da Selic começar a cair no Brasil ano que vem e o mercado imobiliário conseguir absorver o seu patrimônio que você tem que se desfazer para você poder investir aqui. Então, te dá um tempo aí no off-plan para você ir pagando as parcelas até chegar o momento da virada das chaves. Então, o off-plan é uma oportunidade boa para você dolarizar agora, mesmo você tendo pouco recurso. Aqui já é a oportunidade que você tem que ter um capital maior, pelo menos 600 mil reais, tá? E você tem que dar ele de uma vez. Né? E aí, a conta é a seguinte, você dá 600 mil reais agora, você tem um fluxo anual de 240 mil durante 5 anos, tá? E aí você vai pegar esses 240 mil que vai entrar de 12 em 12 meses e você vai reinvestir, por exemplo, aí no Brasil ou com juros de 12% ao ano. Aqui eu tive que colocar isso para a gente poder achar uma TIR média, porque se eu não colocasse uma TIR média, eu ia achar a TIR do projeto. Mas esse 240 mil não terá a oportunidade de eu reinvestir ele no próprio projeto. Então a TIR não é a original, porque se eu vou pegar o dinheiro e vou investir em outra coisa, então a TIR não pode ser a original, por isso eu tenho que calcular a TIR média. Está aqui, ó, a TIRM. Ou seja, eu tenho que estabelecer um custo de capital para investir o dinheiro do fluxo que vai entrando. Então tá aqui o fluxo, ó. 600 mil reais negativos, que é o meu fluxo de caixa negativo, no instante 1, eu deposito esse dinheiro, certo? No ano 1, primeiro ano, entrou 240 mil, no segundo ano mais 240, veja que no terceiro ano, quando entra mais 240, eu já fico positivo, porque aqui eu já vou recuperando meu dinheiro. Investimento, recuperando. No terceiro ano eu já recuperei. E aí no quarto ano eu já aumentei o meu lucro e no quinto ano eu já tirei todo o meu dinheiro para trás, já dobrei o capital. Ou seja, esse é o fluxo que sobra depois. Ou seja, eu tiro o meu dinheiro todo de volta e ainda coloco mais 600 em cima. Tá? Então, o fluxo original, você pega 240, capitaliza ele em 4 anos, tá? Há uma taxa de 12 e há uma taxa de 15. E esses aqui são os resultados da TIR média. Ou seja, você tem 20% ao ano. Se você investir o fluxo de 240 a uma rentabilidade de 12% ao ano, e você tem uma TIR de 21,95 se você investir o fluxo a uma taxa de 15% ao ano. Essa aqui que é a diferença. Se você não fosse investir a 12 e a 15, mas fosse reinvestir na taxa do mesmo projeto, que não é possível, você acharia uma TIR de 28%. Por isso que a gente pode falar que a TIR do projeto é 28%, que é algo extraordinário, mas a gente só vai ter essa TIR se a gente conseguir investir os 240 mil no mesmo projeto, que eu não sei se vai ser possível daqui a um ano. Por isso, isso aqui não é a realidade. Esses dois aqui representam mais
realidade. Eu me fiz claro, gente? Manda uma mensagem aqui na mensagem aqui, ver se vocês estão me entendendo. Eu fico preocupado, vocês ficam muito em silêncio aí, eu não sei se vocês estão sabendo tudo. Os 240 referente à locação, não. 240, Wanderson, é referente ao pagamento da construtora. Aqui você não está comprando imóvel, você está emprestando um dinheiro com garantia. Certo? Maravilha. Então, voltemos aqui. Deixa eu botar aqui, que eu fico vendo os comentários e consigo mostrar também. Juliana Reis, pode falar aí. Deixa eu adicionar o microfone aqui, que aí você pode perguntar, mas... Peraí, deixa eu... Esse cenário é de Dubai Real Estate? Não, esse cenário é de Emirados Árabes Real Estate. Esse aqui é outro Emirados. Chama Sharjah. Está ali perto de Al Quwain. Tá? Deixa eu abrir aqui o microfone para vocês poderem perguntar. Cadê? Onde que é aqui? Gerenciamento de organizadores. Aqui, deixa eu ver o microfone. Oi, então, Oi, pode falar. esse segundo cenário aí que você falou, da gente com 600 mil, enfim, mas para a gente fazer esses investimentos, você ajuda a gente? Sim, claro. Não só ajuda, eu vou fazer junto. Nada que eu ensino para meus alunos, eu deixo eles fazerem sem eu fazer junto. Então, nós Não. temos as pessoas que são responsáveis. Quem vier aqui na viagem vai os conhecer pessoalmente. Quem não puder vir, vai poder investir do Brasil. Você vai fazer o pagamento, ele só acontece na seguinte hipótese. A gente tem que fazer o Know Your Client, que é o KYC famoso. Né? Porque Dubai agora lembra, aqui tudo é vigiado, porque eles saíram da blacklist. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que pegar a sua documentação, submeter para análise, junto com a intercorporadora, submeter para análise. Deu tudo certo? Pronto. Aí nós temos uma intermediadora de pagamentos, que hoje eu uso a Open Doors, né? Ou a AGK, dependendo aí das futuras negociações com os nossos network. E aí você, uma vez que está aprovado, você faz um Pix daí da sua conta, né? Ou uma TED, ou um Swift, o que seja. Se você quiser pagar em cripto, pode também. E em 60 minutos, esse dinheiro normalmente chega na conta da incorporadora aqui em Dubai. Eles pedem até 3 dias, mas com o nosso network forte e com essa empresa que é está muito avançada tecnologicamente, o dinheiro chega aqui. E aí, você vai decidir se vai querer fazer na sua pessoa física ou na pessoa jurídica, tá? Nesse caso aqui, você não está comprando um imóvel. Eu tenho que deixar isso claro. Esse aqui é um projeto de real estate. Você está emprestando dinheiro para uma incorporadora e você está pegando 2 garantias. Elas vão te emitir um cheque e elas vão te entregar outro projeto delas em off-plan para poder servir de garantia. Tá? O outro projeto é mais tradicional, que é aquele projeto que eu falei do off-plan, que é você comprar um imóvel na planta. Então, aqui eu estou explicando 2 teses ligadas ao real estate com um tier diferente. Aqui, o que eu quero que vocês peguem dessa explicação aqui é a explicação matemática. Porque isso aqui é uma aula de viabilidade econômica matemática. Poucas pessoas conseguem entender essa Isso conta. Eu entendi. Isso aí então, eu entendi. Maravilha. A minha preocupação no outro projeto, qual é? No final, suponhamos que eu não tenha o dinheiro para pagar a diferença. E aí eu fico na dependência de vender o imóvel, correto? Correto. E então eu me sinto mais segura nesse segundo modelo. Perfeito. A sua insegurança do primeiro cenário, ela é quebrada de 2 formas. Primeiro, que quando você já pagou 40% do empreendimento, mesmo você sendo estrangeira, se você pagar mais 10% e pagar 50%, qualquer banco vai te financiar aqui. Por quê? Mesmo você sendo estrangeira. Porque se você não pagar o imóvel, que vai ficar alienado ao banco e o financiamento bancário, ele vai te tomar o imóvel, se você não honrar a parcela. Então, como aqui no Emirados é proibido cobrar dinheiro de juros, né? Aqui o financiamento bancário é algo que eles coordenam ali para poder fazer acontecer e é algo atrativo para eles. Então, eles vão te cobrar uma taxa aí de 6% ao ano, mais ou menos, e você vai conseguir financiar esse imóvel, já para tirar um pouco do risco, né? De você ter que pagar ali
o seu completar os 50% de pagamento na hora das chaves. A outra possibilidade é a venda, que obviamente é uma incerteza que você pode não vender. Mas a outra possibilidade é que na mesma escritura você pode colocar, dependendo da região, até mais 9 pessoas, até 10 pessoas. Vamos botar 4. Então, pode ser que você tenha um familiar, uma amiga, um sócio, uma filha, um filho, qualquer pessoa que possa se interessar no investimento e colocar, você passa um pedaço da escritura ser colocado o nome dele, dessa pessoa. Então, você tem essas 3 possibilidades para mitigar esse risco e essa insegurança sua que é pertinente, né? E então, basicamente é isso. Mas eu também gosto mais... estando longe sem falar árabe. Como é que é? Ainda por cima, estando longe sem falar árabe. Não, mas aqui é tudo em inglês, né? Eu também não falo inglês. Olha... Não é nós falando, fique em paz. Aí nós temos networking para isso, né? E aí nós estamos conhecendo as pessoas. Então, eu já fui nas incorporadoras, já fui várias vezes com as pessoas e aqui é muito simples, é desburocratizado isso, né? Os árabes, eles trouxeram muita segurança para poder atrair os investimentos de fora, para que as pessoas pudessem realmente se sentir confortável e investir num país que é muçulmano, que é de outra língua. Inclusive, eles estão muito de olho no mundo ocidental, porque nós temos a ilusão, né, a grosso modo, generalizando, tá? Que todos os árabes são muçulmanos e são terroristas, e aqui o pau quebra, e especificamente nos Emirados Árabes, a realidade é diferente. Eles são uma nação amiga, digamos assim, né? Diferente do Iêmen da vida, diferente, obviamente, do Irã. E para vocês terem ideia agora, a Arábia Saudita, que é infinitamente mais rica e mais poderosa que os Emirados Árabes, eles também vão abrir a economia deles. Então, Dubai está servindo de espelho para o mundo. O que os Emirados estão... que os árabes estão vendo? Dubai está ficando rica. Eles estão ficando... não só dependentes do petróleo mais, eles estão atraindo investidores, eles estão atraindo turistas, eles estão atraindo o mercado financeiro, eles estão atraindo escolas, estão atraindo serviço, tecnologia. Então, nós precisamos copiá-los. Então, os muçulmanos, eles estão vivendo um dilema, porque para abrir a economia, eles precisam começar a dar um jeitinho na religião deles. Você vê o Dubai, por exemplo, construindo um cassino no meio do oceano, que dia? É proibido o jogo de azar na religião deles, né? Não pode de jeito nenhum. Então, eles estão começando a dar um jeitinho na própria religião, vendo que não encaixa espiritualmente o modelo que eles acreditam com o modelo de prosperidade, e eles estão tendo que se sabotar na religião deles. Tanto que existe um outro projeto para um outro cassino ser construído em Abu Dhabi, que é o grupo concorrente do Wynn de Las Vegas, que é o MGM, e não foi aprovado ainda. Eles estão num dilema terrível lá. Porque se eles começam a abrir lá, eles são muito religiosos aqui. Eles rezam... sei lá como é que fala aqui, se é rezo, se é oram, se é o que eles fazem aqui, mas o dia inteiro aqui, as mesquitas, de 3, 4 vezes por dia, parece um bezerro. Eles vão ter um alto-falante na cidade inteira e fica uma oração deles assim, fortíssima, parece um bezerro aqui. E a cidade inteira escuta. Então, eles têm uma religiosidade muito grande e que eles estão tendo que passar por cima para poder atrair capital. Então, você vai ter a Arábia Saudita abrindo a economia, e, aliás, de olho na Arábia Saudita, tá? Porque a Arábia Saudita, se está abrindo a economia agora, pode ser que seja um Dubai de 20 anos atrás. Você pega, por exemplo, tem projetos belíssimos em Arábia Saudita que vão bater de frente com várias cidades do mundo, né? A Arábia Saudita é uma extensão territorial muito grande, tem praias belíssimas, né? E a mesma coisa Marrocos. Já não tem tanta riqueza como a Arábia Saudita, mas Marrakech, ali, Casablanca, também está abrindo a sua economia, ou seja, o mundo está copiando Dubai. Em resumo, é isso. Boa noite, tudo bem? Beleza. Fala uma coisa, esse projeto aí dos 600 mil, está faltando quantos cotistas para você fechar? Cara, eu tinha achado 3 milhões e pouco. Tá faltando, sei lá, 2 milhões e 600, vamos botar 2 milhões e 700. Entendi. É porque eu preciso de 3 milhões, né? Eu estou dividindo em 10 cotas de 600, entendeu? Ué, mas esse final aí, de repente, aí com esse número de participantes aí, pode fazer de 300, sei lá, as cotas para... Aí é que é o seguinte, eu não posso colocar 2 pessoas numa cota de 600. Aí as pessoas têm que entrar em um acordo, botar o nome de um ou abrir uma empresa junto, enfim, aí tem que decidir. O que a gente pode fazer aqui, a não ser que a gente faça
um veículo em comum entre nós, sei lá, uma empresa onde eu poderia assinar pelo grupo, e aí as pessoas podem estar com menos cotas, né? Com valor menor. Mas só para você entender, se quiser botar no seu nome certinho para segurança jurídica, é 600 pau. Não, beleza. E me fala uma coisa, a outra situação que você tem aí que ele dá de garantia é o outro imóvel, né? Aqui sendo dupla garantia. O cheque da incorporadora. A incorporadora, gente, é essa aqui, ó. Vamos entrar junto aqui, depois vocês podem fazer um due diligence jurídico de vocês aí, como eu já fiz. Deixa eu abrir aqui um outro. O grupo é essa aqui, ó. BNW Developer. Esse aqui é o site deles. Se você olhar, já está em inglês. Vamos ver aqui, about real estate. Ó, tem mais de 400 agentes, 18 línguas, está em 7 países, 32 bilhões de dirhams under development, né? E a especialidade deles está lá, Ras Al Khaimah, que é justamente o Emirado do Cassino, tá? Então, esse aqui é o site deles. Inclusive, eles acabaram de lançar um prédio assinado pela Lamborghini. Tá? Então, assim, eu fui lá pessoalmente, vi os decorados, né? Aparentemente, está tudo de pé. Né? É uma empresa realmente que tem bons projetos na planta. Né? Então, nós vamos pegar algum projeto desse aqui em garantia, que eu não sei especificamente qual é ainda, é mais uma reunião que eu tenho que ter lá, e mais os cheques, né? Então, esse aqui é a operação, mas aparentemente é uma puta construtora, é a maior construtora privada da região de Ras Al Khaimah. Né? Esses aqui são os projetos que eles estão aqui em develop, tá? Então, vou mandar esse link aqui no grupo, pra vocês poderem fazer aí a due diligence, tá? Antes que eu esqueça, eu vou mandar aqui no grupo, eu não vou vender nada nessa virada financeira, eu tô aqui simplesmente para servir e colocar energia, né? Eu vou colocar aqui um link que eu quero que vocês preencham, é um questionário para saber, porque tem gente aqui que quer investir, tem gente que quer trazer o negócio para Dubai, tem gente que quer o Henrique como CFO financeiro, que quer ajudar nas decisões financeiras de 2026. Então, eu vou colocar aqui no link um link de um formulário para que a gente possa entrar em sintonia. E eu queria que vocês... tem que entrar aqui na agenda operacional. Se alguém vê se alguém tem mais alguma dúvida aí desses dois projetos, eu vou mandar no grupo aqui um link. Agenda operacional. A Arábia Saudita está para abrir quando? Agora, 2026, já abriu já. Bom, já abriu não, vai abrir em 2026. Não sei se já abriu ou se é alguma promessa, mas é esse ano ainda. Ó, mandei um forms aí, gente. Eu preciso que todo mundo pegue esse forms aí e preencha. Todo mundo sem exceção. Mesmo que você não queira fazer nada. Eu não quero nem investir e nem ter aula 2026, eu não quero ter nada. É só para a gente poder entrar em unidade. E aí, eventualmente, a hora que você preencher isso daí, eu vou saber os seus interesses e aí como é que a gente se ajuda, né? Se você quer ser um investidor, se você quer ser uma pessoa que quer trazer seu negócio para cá, se você quer vir na viagem, né? Então, clica nesse link aí, preencha o form para a gente poder ter informação. Tá? Bom, terminando aqui, então, o estudo da planilha, né? Aqui eu entro até no VPL, né? Que é no valor presente líquido. Como é que funciona essa conta? O ROI é 600 mil, então você botou seu dinheiro, ele dobrou. Henrique, eu dobrei o investimento, é bom ou ruim? Depende do prazo, gente. Você tem que entender que todo o dinheiro ele tem valor no tempo. Então, você botou 600, você vai receber 1.200, né? Ou seja, você dobrou o dinheiro. Em 5 anos, trabalhando com real, é aceitável. Por quê? Porque em 5 anos é o que você dobra o seu dinheiro no Brasil se você deixar na Selic hoje. Deixar na renda fixa aí de 15% ao ano, você vai dobrar a cada 5 anos. Então, no Brasil, você não vai entrar em nenhum projeto imobiliário para você dobrar o investimento em 5 anos. É um investimento ruim. Você está correndo um risco maior que a renda fixa para ter o mesmo retorno. Eu vejo muitas pessoas sem fazer esse tipo de conta. Aqui nos Emirados, nos Estados Unidos, na Europa, é uma puta oportunidade. Porque você vai dobrar o seu investimento a cada 5 anos, enquanto a renda fixa deles vai demorar 30 anos para poder dobrar o investimento. Porque os juros dele é 2%, 3% ao ano.
Então, você investir num país, numa moeda forte, que tem inflação e juros controlados, é outros 500. Tá? E aí, nós precisamos chegar na seguinte retórica. Quando você calcula esse projeto e você traz os fluxos, tá, a valores presentes, você traz os fluxos futuros a valor presente, você chega a um VPL aqui, ó, de 265 mil. O que significa isso, gente? Significa que, considerando um custo de oportunidade do capital, aqui eu coloquei alto, coloquei 12%, que é teoricamente o que você teria na renda fixa do Brasil para os próximos 5 anos, se os juros futuros realmente começar a cair aí. Colocando um custo de oportunidade de 12%, o que significa um VPL de 265? Significa que você tirou o seu investimento para trás, tirou 12%, e ainda assim te sobraram 265 mil dirhams nessa conta aqui. Então está aprovado. Toda vez que o cálculo do VPL é maior do que zero, significa que, considerado a taxa de custo de oportunidade do capital, que a gente estabeleceu aqui em cima, que é de 12% ao ano, você tem ainda uma sobra de R$ 265, ou seja, você tem um VPL positivo, atrativo para isso. Tá? Ou seja, essa conta para de pé. Se eu mexer no seu custo de oportunidade, vamos supor que você seja mais exigente e não estiver satisfeito com 12% e quiser, por exemplo, um retorno pelo menos de 15% para poder entrar no projeto. Você vê que o VPL vai ser positivo ainda, mas ele vai diminuir, ó, diminuiu. Ou seja, agora você tem o seu 15% ao ano, mas sobra só 200 mil dirhams depois disso. Ah, vamos supor que eu seja mais audacioso, eu quero remunerar meu capital em 30% ao ano. Vamos ver se dá positivo ainda. Deu negativo. Ou seja, se você tiver uma expectativa de remunerar o seu capital a 30% ao ano, esse projeto não é para você. Se você tiver uma expectativa de remunerar o seu capital a 25% ao ano, ainda sobra 45 mil dirhams. Considerado a TIR de 28%. Certo? Então, aqui é legal para a gente poder entender também que muitas pessoas passam longe desse conselho matemático aí, de fazer a conta do VPL e da TIR. Vocês têm que entender que a TIR é a taxa interna de retorno que vai zerar o VPL. Né? Então, aqui, para zerar o VPL, eu tenho que botar uma TIR de 28,65. Né? Então, se eu considerar aqui, ó, uma TIR de 28,65, eu consigo zerar o meu VPL no ano. Aqui eu ainda coloquei negativo, porque vai ter os custos, né? Mas, teoricamente, a nossa TIR de 20% ao ano, de 20% média, considerando um benchmark aí que vai bater 15%, que é legal, e considerando um cenário base que nós calculamos ali. Então, esse seria o fluxo, né? Interpretação do resultado. Ó, um VPL de 262 mil é bem legal, porque você tem seu capital de volta, você tem 12% ao ano de retorno e ainda sobram 262. Essa é a interpretação do VPL. Senhoras e senhores, essas são as duas oportunidades que eu filtrei por aqui. A terceira, ela diz respeito à reforma, que é outra tese que eu quero entrar. Então, eu quero entrar em alguns apartamentos aqui velhos, entrar com a reforma, né, e depois conseguir passar isso para frente ou fazer uma renda, né, que é a terceira tese que eu estou de olho ainda em real estate aqui. Tá? Para quem não abriu o questionário é esse, né, Virada Financeira 2026, você vai colocar o seu nome, o seu e-mail, seu telefone, e vai marcar aqui, ó, o que você tem interesse para 2026, tá? Se você já é aluno, se você não é aluno, né? Ah, eu não estou interessado em criar a fonte de renda, não. Eu já tenho meu trabalho, eu sou médico, sou empreendedor, eu quero investir melhor. Então, você não vai marcar isso, vai marcar aqui, investir globalmente. Eu quero escalar meu negócio, eu ainda não sou aluno, você vai marcar aqui, vai enviar, e nós vamos entrar em sinergia, tá? Alguém está levantando? Juliana Reis, pode perguntar aí. Deixa eu abrir o microfone aqui de novo.
Pode perguntar aí. Não, eu acho que faltou foi você baixar minha mãozinha, eu já falou? Já beleza. tirei minhas dúvidas. Henrique, acho que fui eu, a Cristina. Boa, Cristina. Tudo bem? Bem, tudo bem. Henrique, na verdade, hoje é a minha primeira vez aqui na aula com vocês. E eu não vi as outras, e eu estou vendo agora os investimentos sobre... eu até coloquei, né, no chat ali que eu sou arquiteta, e tem duas coisas que eu queria conversar com você, perguntar para você, né? Uma, que eu tenho muito interesse de estar nesse projeto junto com vocês, sobre as reformas, né? Como que eu poderia estar fazendo como arquiteta, de estar vendo esses projetos com vocês. E tem uma equipe que, com certeza, você falou de mão de obra, né? Aqui no Brasil, a gente está com uma mão de obra muito escassa, mas eu tenho uma equipe excelente que eu tenho certeza que gostaria muito de estar indo para Dubai. Se você precisar, eu posso até te indicar, porque você falou que aí também é complicado, né? Eu acho que está sendo meio que mundial, pelo que eu estou vendo, porque eu estou vendo em outros países isso também. E sobre investimento, como ser sua aluna, porque eu não sou sua aluna ainda. E vou ser muito sincera, eu não consigo entender muito sobre investimento, então quem vai estar fazendo essa aula junto comigo é meu filho, porque eu sou assim, sinceramente, eu não entendo muito sobre números, investimentos, e quem está fazendo a aplicação para mim é ele. Então, eu gostaria muito de estar entrando na sua aula. Eu te conheci aqui na Lorena, não sei se você lembra, em Ribeirão Preto. Não vou lembrar, não. Eu lembro de Ribeirão, eu lembro da Lorena. Mas a hora que eu cheguei, talvez eu lembre. Eu lembro. A hora que eu cheguei, talvez eu lembre. Sim, com certeza. Primeiramente, obrigado pela confiança. Sim, o esquema é a gente estar junto, né? Se você eventualmente conseguir vir na viagem, você já vai conhecer a turma aqui, a equipe, e já vai ver com seus olhos, né? A gente vai visitar a obra junto, né? Nós vamos visitar as possibilidades, que você vai ver realmente a sinergia com o que você gostaria de somar, né? Vai ver a gente lidando com os paquistanês, com os indianos lá na obra, vai ver a logística, como é que eles chegam no trabalho, onde que eles dormem, o que eles fazem, como é que a gente lida com eles, né? E vai ver com o que já está rodando aqui, o que a gente trouxe do Brasil já, né? Se vai trazer algum engenheiro, algum mestre de obra, ou se põe um engenheiro para assinar remoto, porque aí já tem o custo, né, de manter. É muito barata a mão de obra aqui, mas não tem qualificação. Então tem que fazer uma dosagem aí. Sobre investimentos, está em casa, né? O que você vai ter comigo ao longo de 2026 e o seu filho vão ter aulas desse tipo aqui. Eu coloco as teses de investimentos que eu gosto e que eu estou investindo meu dinheiro e abro portas para quem quiser fazer. Tá? E a aula, ela transcende a parte só técnica de investimentos, ela vai também para a parte de empresa, de negócio. Então, por exemplo, você quer fazer a viabilidade econômica de um projeto seu. Eu vou abrir uma planilha dessa, faço o fluxo de caixa contigo e entro na parte de pessoas, na parte de processo, na parte de que a gente pode ajudar. Né? Além de matemática financista, eu posso ajudar na parte de análise comportamental, que é o jeito da comunicação de lidar com pessoas, mas entra nessa parte toda aí de viabilidade econômica e jurídica de projetos. Apesar de ser advogado, eu tenho uma equipe também jurídica que sempre me ajuda, e tem a parte financeira também, que são meus guardiões da TIR, né, que são as pessoas que têm muito mais habilidade com Excel e formas matemáticas do que eu, mas como eu percorro todos os assuntos, eu acabo unificando um one-stop only para o cliente. Então, em um lugar só você consegue resolver tudo. Então, fique em paz, você está em boas mãos. Tá, e como que eu faço para poder estar vendo sobre o seu curso? Eu preenchi já enviei. Não vou entrar em contato aí. Tá certo. E a viagem, como que vai funcionar a viagem? Eu não sei, eu entrei, como eu te disse, eu entrei hoje. Tá, então, a viagem, a data é 24 de março, nós vamos passar 5 dias em Jerusalém, 4 dias em Jerusalém, no dia 29 a gente vem para cá, para Dubai, e fica aqui até o dia 2. Eu não sou agente de turismo, não tenho interesse de ganhar dinheiro com essa viagem. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando as pessoas e colocando em hotéis juntos, arrumando guia, transporte, logística, tudo dos passeios, e fazendo uma viagem de negócios aqui e lá em Israel, uma viagem filtrada nos passeios que eu acho que são mais relevantes para a gente poder fazer em 4 dias. São 2 dias na Galileia e 2 dias em Jerusalém. Então, cada um compra a sua passagem. Quem tiver condições e quiser vir de executiva, tem voo de Guarulhos para Dubai de Emirates.
Quem quiser dar a volta no planeta na Europa para ficar mais barato, vai. O negócio tem que estar em Israel, dia 24 à tarde, que é onde começa a nossa programação. Aí eu vou te mandar também. Preenche lá no formulário que tem lá a viagem também, aí eu já te mando específico. Eu não mandei a viagem, eu não coloquei a viagem. Então, vou deixar meu telefone. Vou deixar meu telefone no WhatsApp também, para quem não tiver ainda, possa falar comigo. 98345-1777. É o daqui do Brasil? É do Brasil ainda. Eu acho que esse eu tenho. Acho que eu te mandei uma mensagem agora, mas eu vou anotar aqui de novo. Tranquilo. Seja bem-vindo aí. Obrigada, Henrique. O André Salvete perguntando, qual a faixa de valor de locação? André, aqui é mais ou menos de 6% a 10% ao ano. E aí tudo depende também. Depende do valor que você gastou na hora de comprar e depende da localização e aí daquela série de fatores que o imóvel, né, tem de variável. Mas, em média, né, e esse dado é público, né, você consegue ver todos os contratos de aluguéis aqui no Emirados, eles são registrados, né, então a média é de 6% a 10%. Tá? Então, isso realmente é verdade. Eu, por exemplo, estou ficando em hotel aqui agora, eu estou olhando apartamento para poder ficar, né? Então, qualquer apartamento que vale 1 milhão de dirhams, né? Ele está me custando 60 mil dirhams por ano para poder ficar hospedado, né? E não é uma qualidade muito grande, não tem nada extraordinário. Inclusive, não é nada de frente para a praia, nada disso, né? Então, o aluguel aqui é caro. Algo em Dubai que é caro é aluguel, realmente aqui é caro, certo? Senhores, eu vou parar a gravação aqui e me colocar para responder algumas perguntas.